Gago, epilético, pobre, negro, neto de escravizados em plena sociedade escravista e considerado ainda em vida o maior nome da literatura brasileira. Eu estou falando do bruxo do Cosme Velho, Joaquim Maria Machado de Assis. Sim, Machado de Assis foi uma exceção no século XIX e também o seria aqui do século XXI. Mas afinal, quem é esse cara e o que faz dele o maior nome da nossa literatura? Segundo o crítico Augusto Maier, a vida de Machado de Assis pode ser encontrada mais em sua ficção do que em suas próprias cartas ou diários. Para adentrar em sua obra, então, comecemos por sua biografia. Nascido em junho de 1839 no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, filho de um pintor e uma lavadeira, o menino Joaquim Maria aprendeu a ler, ninguém sabe como nem exatamente onde. Alguns dizem que teria sido alfabetizado pela mãe, outros dizem que teria sido alfabetizado por um padre. O fato é que um cenário muito específico teria marcado a infância de Joaquim Maria Machado de Assis: a vasta biblioteca na mansão onde o vô era escravo. A infância de Machado não foi nada fácil. Aos 5 anos perdeu a única irmã para o sarampo e aos 10 perdeu a mãe para a tuberculose. E o que ele fez? O que ele fez foi ler Shakespeare. Machado não teve uma educação formal. Toda a sua trajetória intelectual deriva de seu apetite por leituras. Por isso, na adolescência, autodidata, aprendeu francês e logo depois inglês, o que lhe garantiria o acesso a obras clássicas que não haviam sido traduzidas ainda no Brasil. Ainda jovem, ele começa a trabalhar como tipógrafo, corrigindo textos para a imprensa. É lá que ele conhece Manuel Antônio de Almeida, o autor de Memórias de um Sargento de Milícia. É dessa época que tem origem a publicação de seus primeiros poemas, muitos dedicados à falecida mãe. Em 1869, ele casa-se com aquela que seria a sua grande futura leitora, Carolina de Novaes. Ela que, instruída e apaixonada por leitura, agregará decisivamente na jornada gramatical de Machado de Assis. Aos 34 anos de idade, Machado não apenas tinha acesso ao círculo literário que se reunia na Rua do Ouvidor, como dividiria com José de Alencar o posto de maior romancista brasileiro. Com a morte de José de Alencar em 1877, Machado de Assis protagonizaria uma grande transição na literatura brasileira. A transição da corrente literária conhecida como romantismo para o realismo. E o grande livro que inaugura essa transição é a obra-prima Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aqui adentramos finalmente na obra de Machado de Assis. Eu vou ser bem sincero aqui. Os primeiros livros de Machado de Assis, Ressurreição e a Garcia, A Mão e a Luva, são muito bons e perfeitamente enquadrados nos padrões literários da época. Helena, especialmente, é bom demais. Acontece que a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado vai transcender esses padrões. Ninguém em pleno romantismo brasileiro estava preparado para um protagonista defunto que sai da tumba para contar sua história, despido dos pudores e das amarras que acompanhavam os romancistas na idealização de um mundo romântico. Por meio de um Brás Cubas cínico, fútil e desleal, Machado de Assis expõe aspectos de uma sociedade igualmente cínica, que muitos críticos literários associam à sociedade da época, enquanto, na verdade, poderia muito bem ser associado à contemporaneidade, já que tratam-se de fatores humanos. E tudo isso Machado de Assis faz por meio de uma escrita elegante, convidativa e que interage com o leitor a todo instante. Como exemplo de parágrafo interativo, vejam esse da página 238 da edição da Antofágica. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente, expedir alguns magros capítulos para este mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer, e o livro anda devagar. Tu amas a narração, direita e nutrida. Enfim, ele começa a xingar o leitor. E depois na 302. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso, mas enfim, eu escrevo as minhas memórias, não as tuas, leitor pacato. Segundo Rogério Fernandes dos Santos, autor do pós-fácil dessa edição incrível, que traz ilustrações de Portinari, Memórias Póstumas de Brás Cubas acabou se tornando um laboratório de procedimentos e um exercício para a crítica literária. Memórias Póstumas, não por acaso, dividiria a trajetória machadiana em primeira e segunda fase. É a partir de Memórias Póstumas que nós teremos a publicação do igualmente genial Quincas Borba e daquele que carregaria o maior enigma da literatura brasileira, Dom Casmurro, que também poderia se chamar Capitu. Dom Casmurro disputaria com Memórias Póstumas o título de maior romance da literatura brasileira.
Foram necessários mais 60 anos após a publicação de Dom Casmurro para que estudiosos da literatura brasileira fossem alertados pela norte-americana Ellen Caldwell da possibilidade de que talvez estivessem lendo o livro de uma forma equivocada. Em Dom Casmurro nós temos a versão de Bentinho acerca da traição supostamente por ele sofrida, mas nós também temos uma série de elementos que indicam que Bentinho talvez não seja um narrador de confiança. O estudo de Ellen Caldwell caiu como uma bomba sobre a crítica literária brasileira. Machado de Assis renascia 60 anos depois e com ele uma infinidade de possibilidades sobre seus contos e romances. Sim, o que faz de Dom Casmurro uma obra-prima, talvez inalcançável para estudantes de ensino fundamental quando somos obrigados a lê-la, é que Dom Casmurro foi escrito de uma forma ambígua, que permite a coexistência de duas narrativas antagônicas, cujo dilema se expressa na famosa pergunta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? A resposta, se traiu ou não traiu, não importa. Eu lhes garanto que não faltam estudos acerca desse dilema. A grande revolução literária trazida por Machado de Assis em Dom Casmurro foi a construção de uma obra ambígua, cujas pistas genialmente espalhadas ao longo do romance permitem que o leitor construa a resposta que ele desejar. No final das contas, Dom Casmurro pode ser mais sobre o leitor do que sobre Capitu ou Bentinho. Bom, além de Dom Casmurro e Memórias Póstumas, nós temos ainda, para quem gosta de romance histórico, Esaú e Jacó. Esaú e Jacó apresentam o conflito de dois irmãos antagônicos, mais uma vez, um monarquista e um republicano, ambos convivendo em pleno cenário de proclamação da República, período ao qual Machado de Assis foi contemporâneo. É um livro, portanto, que antecipa a bipolaridade do nosso Brasil atual, materializada no embate dos dois irmãos com ideologias opostas. Por fim, finalizando os romances de Machado, o Memorial de Aires, lançado no ano de sua morte. Eu, particularmente, não recomendo começar a obra de Machado por Memorial de Aires, tendo em vista que é um livro apontado por muitos como aquele onde se refletiu o luto de Machado pela morte de Carolina Novaes. O livro é bom, exige uma certa maturidade, ele trata sobre a síndrome do ninho vazio, trata sobre o luto, ele traz pontos altos como a descrição da alegria coletiva no 13 de maio de 1888, que o Machado de Assis testemunhou, mas no geral é um livro que funciona melhor para leitores de Machado mais experimentados. Mas afinal, por onde começar Machado de Assis? É claro que essa resposta é muito particular, mas aquilo que funcionou para mim, eu acredito que funcionará também com os mortais que, como eu, não possuem todo o tempo do mundo para ficar lendo, porém gostariam de ter todo esse tempo. Leitura também é verbo, é necessário acordar mais cedo, é necessário conseguir horários, fazer acontecer. E, portanto, nesse contexto, eu acredito que tenha, no meu caso, se encaixado muito bem a leitura dos contos machadianos. Sim, contos, não romances, mas contos. Mas por que contos? Nada de romance. Deixem os romances para depois. Comecem com os contos. Histórias fechadas, feitas sob medidas para caber em 3, 4 páginas. Machado de Assis escreveu centenas de contos que podem ser encontrados hoje reunidos em coletâneas, feitas por críticos literários que agregam as próprias coletâneas, textos de apoio e estudos compartilhados que ajudam muito no enriquecimento da leitura desses contos. Há também a opção de comprá-los em formato avulso, como por exemplo, essas edições de bolso. Aqui nós temos o conto Ideias de Canário, um dos meus favoritos, Elogios da Vaidade, o conto que, segundo Alfredo Bozzi, teria sido um embrião de alguns aspectos psicológicos utilizados por Machado em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Existem coletâneas também montadas pelo próprio Machado de Assis, tais como Papéis Avulsos, que conta com contos muito famosos, como O Espelho, O Alienista, uma ótima porta de entrada, A Sereníssima República, ou coletâneas como Várias Histórias, também montada por Machado de Assis, e que traz contos como A Cartomante, Uns Braços e dois dos meus favoritos, O Diplomático e O Cônego ou Metafísica do Estilo. O livro pelo qual eu comecei Machado de Assis foi essa coletânea de 50 contos de Machado selecionados por John Gladson. Guardo com muito carinho. Como eu sei que pessoas muito mais inteligentes do que eu já se debruçaram e analisaram Machado de Assis, já dissecaram a obra de Machado de Assis, eu não tive problema nenhum em consultar estudos e textos de apoio. Há muita coisa disponibilizada de graça na internet, inclusive, é claro, a própria obra de Machado de Assis, toda em domínio público. Para quem quiser saborear a evolução gramatical do Machado, fica como sugestão Os Contos Essenciais de Machado de Assis, da editora Martin Claret, onde nós encontramos aqui a publicação em ordem cronológica,
contos de Machado desde 1870, passando por 73, 82, 84, até chegar em 96, 2 anos antes de sua morte. Aqui nós encontramos todos os contos que haveriam em outras coletâneas e grandes maravilhas dispersas, onde não foram localizados exatamente o ano de publicação, tais como Pai contra Mãe, Conto Excelente, Evolução, Caso da Vara, Missa do Galo. Cara, isso é incrível. Incrível! Pessoal, por hoje era isso. Agradeço por ter assistido até aqui. Se gostou, curte. Desejo ótimas leituras machadianas a todos. Espero que o vídeo tenha contribuído aí no objetivo de incentivar, né, uma introdução à obra de Machado de Assis. E fico à disposição nos comentários para quaisquer apontamentos, críticas construtivas, ou se quiserem conversar qualquer coisa sobre literatura brasileira ou história, beleza? Valeu, obrigado. Com a morte de José de Alencar em 1837... O estudo de Caldwell caiu como uma bomba sobre a crítica literária... Sim, o que faz de Dom Casmurro uma obra-prima talvez inalcançável para estudantes de ensino fundamental, quando somos obrigados a lê-la. É a partir de Memórias Póstumas que nós teremos a publicação do igualmente genial Quincas Borba e daquele que carregaria o maior enigma da literatura brasileira. Não, não é esse. É esse. Dom Casmurro.